Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Cristiane Ziller, sou médium do grupo Anjos de Luz. Está começando a aula de desenvolvimento e estudo mediúnico. Eu peço licença a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Astérium, representada pelo mentor espiritual do grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano através de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e animais. A assistência espiritual, ela é feita através de tratamentos disponibilizados no site, como cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para casa, oração para o animal e oração para o tutor. Os tratamentos, eles são gratuitos, complementares e não dispensam acompanhamento com o médico. Acompanhe a programação online divulgada todo início de mês nas nossas redes sociais. Bom, hoje falaremos sobre mediunidade. Esse tema de hoje ele foi desenvolvido através do estudo do livro Mediunidade, do autor Edgar Armand. Ele tem como objetivo de esclarecer doutrinariamente a mediunidade para todos os interessados em conhecer mais sobre o assunto e também para difundi-los cada vez mais. Antes de começarmos o estudo, vamos fazer uma oração, e essa oração foi ditada por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz, em 21 de janeiro de 2025. Essa oração ela chama Bênção. Repitam comigo. Eu abençoo 2025. Eu abençoo a minha vida. Eu abençoo o grupo Anjos de Luz. Eu abençoo a minha casa. Eu abençoo a minha família. Eu abençoo o meu trabalho. Eu abençoo tudo que tenho. Eu abençoo tudo que sinto. Eu abençoo tudo que penso. Eu abençoo todos os meus amigos. Eu abençoo todos os meus inimigos. Eu abençoo as minhas conquistas. Eu abençoo o meu sucesso. Eu abençoo as minhas realizações. Eu abençoo a minha vida com saúde e paz. Eu abençoo a minha vida com prosperidade. Eu abençoo a minha vida com abundância. Eu abençoo a minha vida com luz e bem. Eu abençoo a minha vida com alegrias. Por todas as bênçãos recebidas, eu agradeço e peço a Deus que abençoe a todo o planeta. Por tudo, eu dou graças hoje e sempre. Gratidão, Dr. Helmut, por essa linda oração. Bom, vamos começar então, entrando no nosso tema. Eu vou fazer uma explicação aqui necessária, referente à literatura. O livro, ele aborda um campo da mediunidade, destacando a sua complexidade e a necessidade de tratar o assunto com seriedade, sem fantasias e especulações. Enfatiza que a mediunidade é um conjunto de fatos regido por leis naturais que devem ser compreendidos por todos, já que é uma herança comum a todos os seres humanos. Ou seja, todos nós somos médiuns, uns mais evoluídos, outros menos evoluídos, mas todos somos médiuns. Esse estudo, ele oferece uma visão clara e objetiva sobre os principais pontos da obra de Edgar Armand, com foco em explicar as diferenças entre a mediunidade natural e a de prova, o progresso da doutrina espírita e as teorias que explicam a mediunidade. Bom, a mediunidade natural e mediunidade de prova, vou fazer um esclarecimento aqui entre as duas. A natural, considerada o motivo do ser humano, a mediunidade natural, ela é desenvolvida com a moralização do indivíduo. À medida que se aprimora espiritualmente, o indivíduo adquire faculdades psíquicas e desenvolve a sua percepção espiritual, sendo a intuição a forma mais avançada da mediunidade. E nós temos a mediunidade prova, que para aqueles que ainda em processo de evolução moral, as faculdades psíquicas são concedidas como uma graça temporária. Esse tipo de mediunidade está atrelado a uma missão espiritual e depende de como a pessoa utiliza essas faculdades. Tem algumas características que diferenciam uma da outra. A
permite uma conexão intuitiva e profunda com o mundo espiritual, sem a necessidade de um esforço constante. Já a mediunidade de prova, ela exige mais esforço, prática e cooperação com os planos espirituais, sendo uma tarefa mais direta e obrigatória. Vamos fazer aqui agora uma reflexão sobre a codificação espírita e a necessidade de atualizações. A codificação de Allan Kardec, realizada no século XIX, foi um marco importante, mas o progresso da humanidade exige que a doutrina evolua também. A evolução continua do entendimento espiritual e mediúnico e pede revisões, especialmente em temas não aprofundados, como, por exemplo, da edição passada, que não foi citado os fenômenos de voz direta, e agora, nessa edição, ela foi incluída. O questionamento sobre a completude da codificação é muito importante, porque pois nenhuma obra humana, ela está imune ao progresso. A doutrina espírita deve evoluir de acordo com o avanço espiritual da humanidade, mantendo seus princípios fundamentais, é claro, enquanto se adapta à nova compreensão. O progresso da doutrina espírita, de acordo com a literatura do livro Mediunidade. A doutrina espírita ela está constantemente em desenvolvimento, o que reflete a lei do progresso. A revisão e atualização de certos conceitos, longe de negar os princípios originais, tornam a doutrina mais acessível e compreensível para as pessoas, acompanhando o avanço espiritual. Ou seja, a essência da codificação kardeciana, ela permanece. O que pode acontecer e deve acontecer com a evolução humana é haver essas atualizações, caso haja essa possibilidade e essa necessidade. A necessidade de revisão e evolução constante. A mediunidade e a codificação espírita devem ser vistas como um processo dinâmico. O conhecimento espiritual expande-se com o tempo e a doutrina espírita, como parte desse processo, precisa também ser revista para incorporar novos atendimentos e entendimentos sem perder a sua essência. Condições gerais sobre a ortodoxia e a evolução da doutrina, de acordo com o autor Edgar. Após mais de um século, é fundamental revisar as lacunas que possam existir na codificação espírita. O progresso da humanidade exige que continuemos a investigar e atualizar os aspectos da doutrina para garantir que ela permaneça relevante e eficaz no processo da evolução espiritual. Ou seja, a partir do momento que há a evolução e a moralidade do indivíduo, há também de se relatar e de se ajustar dentro da teoria, se caso ainda não o fizeste, entendeu? Ou não foi feito. O que eu gosto de dar um exemplo, assim, bem simples, é dessa parte de evolução e de inclusão dessas informações. Por exemplo, quando a gente assiste um filme, a primeira vez que a gente assiste o filme, a gente vê o filme no todo, né? A parte da história do filme. Se você pega esse filme e assiste de novo, algumas partes que na primeira vez você não assistiu, você começa a destacar e começa a entender e começa a observar outros detalhes que da primeira vez você não o fez, porque você estava entretido em conhecimento da história. A partir do momento que você tem o conhecimento da história, você começa a prestar atenção em outros detalhes, né? E assim, a terceira vez que você for assistir o filme, também ocorre todo esse processo. E eu linko isso com a evolução através dos estudos e da moralidade do homem no passo a passo. Cada vez mais que você vai evoluindo, você começa a perceber e começa a dar mais atenção a alguns outros detalhes que antes você não dava por falta de conhecimento. A partir do momento que você tem esse conhecimento, você consegue enxergar de uma outra forma. E é por isso que a espiritualidade e a doutrina espírita pede e exige
o estudo contínuo, né, da doutrina espírita para todos, né, para poder haver essa evolução e melhor percepção dessas manifestações mediúnicas. Então, continuando aqui, a teoria sobre as mediunidades. Existem várias teorias sobre mediunidade destacadas aqui, que eu vou falar com vocês, e uma delas, com certeza, vocês já ouviram alguém falar, alguém caracterizar a mediunidade dessa forma. Tem as teorias da mistificação, que é um fenômeno mediúnico, com truques ou habilidades mecânicas. A ilusão, fenômenos como fruto de sugestionamento. A demoníaca e atribuição dos fenômenos a demônios. Os elementais, que são seres da natureza causando manifestações. Cascões astrais, que são influências de envoltórios espirituais dos mortos. A loucura, que são fenômenos mediúnicos causados por distúrbios mentais. A emoção, que é o efeito de emoções intensas no desenvolvimento sensorial. O automatismo psicológico, que são fenômenos resultantes do subconsciente dos médiuns. A força psíquica, que é o uso do magnetismo ou energia psíquica. A teoria de São Martinho, que é uma conexão com a divindade por mérito pessoal. O dom, que é a mediunidade com um dom divino. Batismo, o batismo do Espírito Santo, que é a mediunidade como virtude dada por Deus. O personalismo, que é o subconsciente do médium, assume características de espíritos. O animismo, fenômenos mediúnicos como desdobramentos da consciência. A própria teoria espírita, mediunidade como aptidão especial para a comunicação com os espíritos. A teoria espírita é a predominante, sendo a mais ampla para explicar a mediunidade, reconhecendo também o animismo e o psiquismo individual, mas sempre considerando a mediunidade como um fenômeno espiritual e não orgânico. Então, nós vamos buscar aqui um pouquinho da história da mediunidade, bem sucinto, porque o livro ele é bem amplo, então eu sugiro até que vocês peguem o livro, leiam o livro e estudem o livro, porque é uma obra muito interessante. Histórias da mediunidade. Existem várias passagens na Bíblia das manifestações mediúnicas descritas no livro que podem ser objeto de pesquisa para os interessados. Por exemplo, o Velho Testamento, ele mostra alguns fenômenos de incorporação relatados por Jeremias, um profeta da paz, que quando tomado pelo Espírito, tramava contra a guerra. E nessa passagem de Jeremias também tem outras situações que o livro cita, que também é bacana de olhar direitinho. O Novo Testamento, onde as manifestações mediúnicas apareciam como levitação, cura, dom das línguas e fenômenos luminosos, que todos eles são evidenciados. Dentre eles, o apóstolo Jesus, os apóstolos de Jesus e o próprio Mestre Jesus. A mediunidade, desde os primórdios da humanidade, tem sido parte importante na evolução espiritual. Usada por figuras históricas como Homero, Sócrates e Pitágoras, a mediunidade também esteve presente no cristianismo primitivo. E isso eu vou falar aqui um pouquinho mais abaixo, um pouquinho mais detalhado sobre esse cristianismo primitivo. No entanto, a Igreja Católica, após o Concílio de Nicéia, repudiou a mediunidade, levando a uma era de perseguições e descrença. Foi somente com o Espiritismo no século XIX que a mediunidade passou a ser vista de forma renovada, combatendo o materialismo e o fanatismo religioso. O resultado desse movimento foi a derrota do materialismo e do fanatismo religioso medieval e o estabelecimento dos fundamentos de uma espiritualidade verdadeira. Esse impulso que começou no século XIX continua a crescer e impactar a humanidade, antecipando as mudanças significativas no próximo milênio. O desenvolvimento da mediunidade, ele é descrito como uma progressão onde o ser humano, ao longo das suas encarnações, aumenta a sua compreensão das realidades espirituais e do mundo além da matéria.
O texto ele explora a ideia de que a sensibilidade do espírito evolui, permitindo-lhe perceber não apenas o mundo físico, mas também o espiritual. Inicialmente, a percepção humana ela está limitada ao mundo material, mas à medida que o espírito se aprimora moralmente, começa a perceber dimensões mais sutis e espirituais da realidade. Além disso, o texto também discute a mediunidade como uma faculdade universal presente em toda a criação divina, desde os seres mais simples até os mais elevados. Jesus Cristo é destacado como um exemplo de médium divino, cuja missão foi transmitir as vontades de Deus aos homens. Por fim, o texto também argumenta que a mediunidade não é um fenômeno restrito a indivíduos especiais, mas uma capacidade natural que todo ser humano pode manifestar à medida que evolui espiritualmente. Esse fenômeno restrito a indivíduos especiais, ele está fazendo uma alusão do catolicismo primitivo, onde todos aqueles que se caracterizavam como médium, que tinham essa conexão com os espíritos, usavam isso como uma forma de privilégios. E não queriam que outras pessoas e outros seres humanos tivessem essa mesma oportunidade, essa mesma possibilidade. Então, eles faziam como se só eles é que tivessem essa característica mediúnica, e qualquer um outro seria alguma manifestações demoníacas ou que não teria nada a ver com a parte da divindade. E é o que diz aqui que o fenômeno, que a mediunidade não é um fenômeno restrito a indivíduos especiais, mas uma capacidade natural que todos os seres humanos podem manifestar à medida que evoluem espiritualmente. O desenvolvimento dessa faculdade ele é acompanhado de um processo de purificação moral, e os indivíduos com maior sensibilidade conseguem acessar mais profundamente as verdades espirituais, realizando uma integração com a sabedoria universal. Hoje, a doutrina espírita continua a expandir a espiritualidade, a doutrina espírita continua a expandir a espiritualidade, preparando o mundo para uma nova era, e assim é o que a gente deseja. Mais estudos, mais conhecimento, espalhar o espiritismo para os 4 cantos do mundo e fazer com que cada indivíduo possa ir atrás da sua evolução, no seu grau, dentro do seu grau evolutivo, logicamente, a entender, a compreender e a estudar cada vez mais com o intuito de evoluir, e o passo a passo. Então, é isso. O intuito desse estudo foi de mostrar essa parte da mediunidade, um pouquinho da história da mediunidade, alguns passos, da história antiga, e vamos agora para o encerramento. Estamos finalizando o programa, recebam o nosso abraço fraterno. Eu agradeço a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Astéria, representado por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Gratidão a todos. Até o próximo estudo.